Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Moisés Ribeiro, eu sou Master Coach Trainer e diretor executivo da Brascoach e quero estender cordiais boas-vindas a você para o terceiro vídeo do workshop online gratuito Líder Coach, como evitar o descarrilamento de carreira e de gestão. Se você ainda não assistiu os primeiros dois vídeos, recomendo que você vá lá, dê um pulinho. No primeiro vídeo nós tivemos a oportunidade de mostrar para você como evitar os riscos de descarrilamento de carreira e de gestão e vimos lá 5 motivos, 5 fatores que podem fazer com que alguém tropece na sua carreira. Mostramos também como usar os 5 princípios da liderança sustentável de alta performance, para você se tornar um profissional que vai conseguir engajar pessoas, agregar pessoas, fazer com que pessoas estejam junto com você nos seus projetos, fazendo com que as coisas venham a acontecer. No segundo vídeo, nós mostramos para você o que é coaching, como metodologia de desenvolvimento humano. Como o coaching pode ajudar você a potencializar recursos, acelerar resultados e fazer com que você atinja objetivos mais rapidamente. Mostramos lá o que significa o jogo interior, que é a base do coaching, do precursor do coaching, o Timothy Galway. Mostramos aqueles 2 personagens dentro da sua mente, o Self 1 e o Self 2, como eles trabalham e como nós usamos as ferramentas de coaching para ajudar você a ter clareza nesse diálogo interno. E agora nós vamos falar sobre algo muito importante que pode ser um divisor de águas para você a partir de agora no que tange a consciência. Nós vamos falar sobre os 4 perfis comportamentais que dão resultado. Iremos mencionar um pouco a metodologia DISC, do PhD em Psicologia, William Marston, autor do livro As Emoções das Pessoas Normais. Este autor, ele diz que todos nós, seres humanos, temos habilidades, defeitos dos vários perfis, mas que dentre 4 perfis, um pode ser preponderante, o que faz com que você destaque na sua personalidade e que você encontre um caminho mais suave para você ter resultados significativos. Então, a metodologia diz que quer dizer o quê? D de dominante, I de influência, S em inglês de estabilidade e C de conformidade. Na ferramenta que nós usamos, que é a Coaching Profiler, respectivamente, esses perfis são chamados de executor, comunicador, planejador e analista. Então, didaticamente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar dos perfis separadamente para lhe dar o quê? Um conteúdo que ajude você a entender mais sobre você entender mais de outras pessoas, o que vai ajudar você a ser mais tolerante, focando nas coisas boas que os outros têm, tendo a possibilidade de ter melhores relacionamentos, aproveitar o máximo que as pessoas têm dentro daquilo que você quer e, como já dissemos, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu gostaria que você, por favor, prestasse bastante atenção nessa informação, porque é um conteúdo que, eu não tenho dúvida, poderá ajudar você de maneira significativa. Podemos começar? Muito bem. Vamos falar primeiro do perfil executor. Ele é chamado de dominante na metodologia DISC. O executor é aquela pessoa que tem uma gana enorme, ele tem uma energia fantástica. Ele é dominante, está relacionado então ao poder que ele tem, o poder que ele busca, a força que ele busca. A energia dele ou dela é tanto que ele trabalha 16 horas por dia e não se cansa. Então, esse cidadão, essa cidadã nasceu para empreender, para fazer, para realizar. E detalhe, o verbo é fazer, e fazer rápido, com uma incrível velocidade. Então, ele tem um poder de fazer com que as coisas aconteçam de maneira maravilhosa. As empresas amam o executor. Elas precisam do executor porque ele trabalha intrinsecamente relacionado a resultados. Aliás, a palavra que mais vem à mente de um executor é resultados. E ele trabalha muito em torno disso. Então, ele é altamente competitivo. Quando ele não acha alguém para competir, ele compete com ele mesmo. Então é alguém que, com certeza, fará com que as coisas venham realmente a acontecer. Então, metas e objetivos. Problema? Entregue para ele, que fatalmente ele vai fazer acontecer. Ele ama a autonomia e fazer segundo as suas próprias normas. Então, é alguém que traz resultados significativos para as organizações. Lugar certo para um executor. Lugar que ele possa usar plenamente o seu potencial,
como talvez um proprietário, um empreendedor, um empresário, onde ele pode agir segundo as suas próprias normas. Quando você tira a autonomia de um executor, a energia dele baixa. Ele é aquilo que nós chamamos de macho alfa ou fêmea alfa, é aquele que, se você invadir o território, ele realmente vai avançar, porque ele quer estar dono da situação, quer fazer com que as coisas vão acontecer. Quer algo para ser feito, dê ao executor que ele o fará. Só um conselho, saia da frente dele, porque senão ele poderá passar em cima de você igual um trator, em alguns casos tanque de guerra. É isso mesmo, nós falamos aqui das benesses de um executor. Mas pense bem nessa frase. Olha a frase que delimita aí, ou que permeia, melhor dizendo, os perfis comportamentais. É assim: quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Significa o quê? Quanto mais você é forte no perfil, quanto mais você é forte no perfil, provavelmente vai ficar alguns riscos, algumas sombras. Por exemplo, o executor, ele tem um gap enorme, que é justamente o gap de relacionamentos. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam? Sim, mas provavelmente vai ter muitos inimigos ao longo do caminho. Ele é amado por um e odiados por outros. Por quê? Porque ele não sabe fazer curva. Ele tem uma dificuldade de ter tato com as pessoas. Pela sua agressividade, seu senso de urgência, muitas vezes ele não tem paciência em ter aquela habilidade de relacionamento interpessoal, de relações humanas. Então, muitas vezes não faz curva. E aí, quando ele é direto demais, isso acaba ofendendo, isso acaba agredindo. Então, muitas vezes ele é tido como intimidador, como agressivo, como autoritário, como arrogante. E às vezes nem é. É justamente o quê? Por conta da do seu senso de urgência. Para ele, tempo é dinheiro. Muitas vezes, quando ele chega numa loja, por exemplo, ele já pergunta de maneira bem alta, né? Quanto é que custa? E ele é o que compra mais rápido, muito embora a primeira impressão dele assusta as pessoas. Então, este é um dos gaps. Outra coisa, paciência zero, tolerância zero. Talvez você seja esse caso aí. Então, já sabe o seguinte, você performa bem, você realmente faz as coisas acontecer, mas paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Se uma pessoa tem problema de lerdeza, então irá provavelmente antagonizar um executor, porque ele quer rapidez nas coisas, então ele não tem muita paciência com aquelas pessoas que precisam de mais tempo para execução. Você dizer para ele calma, é como se estivesse dando uma punhalada nele, ele se antagoniza muito. Tirar a autonomia dele também, então isso drena a sua energia. Então, quando nós temos um executor, alguém que vai fazer as coisas acontecer, terá que tomar algum cuidado com as pessoas. Seu foco é muito em cima de tarefa, processo e resultado. Terá que pensar em pessoas, ser e relacionamentos, porque se descuidar disso, poderá, inclusive, ter alguns problemas. Outro ponto, como esse executor é alguém que corre muito, eu pergunto para você, uma pessoa que está correndo a 300 km por hora consegue ver buraco? É óbvio que não. Isso significa o quê? Que o executor corre muitos riscos e poderá se atrapalhar, poderá cair em alguns buracos no meio do caminho. Então, terá que tomar um cuidado maior com respeito a isso. Então, o executor, ele é o dominante, aquele que traz resultados, mas que tem alguns gaps, que tem alguns riscos no meio do caminho, deverá observar. Se você estiver atento aos seus pontos fortes e às suas vulnerabilidades, é óbvio que você vai ter mais performance. Isso vai ajudar você a ter resultados significativos. Vamos para o segundo perfil. O segundo perfil está na letra I, influência. Nós chamamos, na ferramenta Coaching Profiler, de comunicador. O próprio nome, por si só, já diz quem ele é. Aquele sujeito altamente sociável, que é a alma de uma festa. Eles são ativos, são brilhantes, eles não passam despercebidos. Eles são excelentes para serem vendedores, trabalhar no departamento de vendas, para palestrantes, para animadores, para atores. São pessoas que falam fácil e têm uma habilidade enorme. Quando se fala de influência, é que eles são mestres na arte da persuasão. Ninguém consegue vender uma ideia melhor do que um comunicador. Ele é simplesmente o rei da fala fácil. Então, essa pessoa terá algumas facilidades de sociabilidade. Por exemplo,
Ele não tem problema nenhum em interpelar alguém que ele não conhece e começar a conversar com essa pessoa, puxar conversa. Então, ele tem uma habilidade de socialização maravilhosa, de sociabilidade muito boa. Então, é alguém que poderá o quê? Trazer resultados significativos dentro de uma área comercial. Alguns, por exemplo, têm um problema, têm um terror, têm um medo de falar em público. O comunicador, então, ele já é inato dentro dele essa capacidade de falar. Então, ele é alguém que terá uma performance muito boa em apresentações, etc, etc. Então, nós temos um comunicador como alguém que pode, por causa da comunicação, trazer resultados tanto para si como também para a sua organização. Mas já falamos, quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Quais são os gaps, quais são as lacunas de um comunicador? Bem, como ele fala bastante, pode inclusive falar demais e falar pelos cotovelos e ter o problema da escutativa ou escutar na essência. Nós já falamos no vídeo anterior que quando nós falamos, quando nós falamos bastante e não escutamos, o que acontece? Podemos mandar uma mensagem equivocada. Qual é a mensagem? Você não é importante para mim. Então, dificilmente esse terá engajamento de outras pessoas. Muitas vezes ele fica esperando você dar uma pausa para respirar, para ele tomar sua fala e continuar a conversa. Então isto pode passar uma imagem não muito bem-vinda. Outra coisa, com respeito a feedbacks. Quando se dá um feedback para um comunicador, infelizmente ele sai contando para outras pessoas porque assume uma postura de vítima. Quando fala bastante e não escuta, também pode prometer muito e ter dificuldade de entrega. Os comunicadores, eles têm a cabeça de um comunicador está nas nuvens, ele tem a mente de um sonhador. Então, ele está sempre no plano das ideias e, por conta disso, pode faltar o quê? A concretização dos seus projetos. E como ele se entedia facilmente com a monotonia, pode ser que ele fique pulando de um projeto para o outro sem terminar. Começa e não termina, começa e não termina, começa e não... Resultado, se você não fecha um ciclo, seu cérebro pode se acostumar a isso, chega aos seus 60, 70 anos, não tem uma história para contar de concretude. Por quê? Porque simplesmente ficou no campo das ideias e esqueceu a execução. Também, por conta de a mente do comunicador, ela está numa profusão de ideias. E muitas vezes pode acontecer o quê? Que, por conta disso, passe a ser o quê? Desorganizados. Então, a sugestão para um comunicador, por favor, use a agenda. Um comunicador fatalmente esquece chave, carteira, celular por onde passa. Então, a desorganização pode fazer com que você tenha problemas. Então, faça uma gentileza para você mesmo. Não confie em sua mente. Você pode até confiar na sua arte de persuasão. Use uma agenda, quer escrita, principalmente aquela do celular, que avisa você de que você tem os seus compromissos, porque fatalmente poderá tomar prejuízos. Outra coisa, o comunicador, ele é a criança feliz. Ele é um sujeito um tanto ingênuo. Por exemplo, se ele trabalha na área comercial, ele cai na informalidade a ponto de um cliente dizer que vai comprar, ele já começa até a gastar por conta daquela comissão. Por quê? Porque ele acredita nas pessoas e muitas vezes se frustra porque as pessoas não cumprem a sua palavra. Ele acredita que tudo está certo e muitas vezes não está. Então, formalidade. Coloque as coisas por escrito. Você vai perder menos do que você já perdeu se você já se viu como comunicador. Então, essas são algumas dicas que eu entendo que poderá você a performar melhor como comunicador. Outro ponto importante, um comunicador, você que é um líder de um comunicador, já percebeu, você quer realmente gerar engajamento com ele? Elogie. O reconhecimento, que nós já falamos lá no primeiro vídeo, é essencial para um comunicador. Se um comunicador faz alguma coisa e você não prestou atenção, você não elogia, primeiro, ele vai falar com você, né, de que ele fez, e segundo, a energia dele vai baixar. Mas quando você dá um elogio sincero, quando você realmente diz que você apreciou aquilo que ele faz, você tem engajamento total dele. Ao passo que, para engajar um executor, é a concordância com ele, né, porque ele tem o viés da confirmação, no caso do comunicador, é quando você o elogia. Então você vai ser bem sucedido no trato com esses dois perfis. Vamos agora para o terceiro perfil, é o planejador. Na metodologia diz que ele está na letra S, estabilidade.
Por si só já diz o seguinte, este é o perfil mais agradável de todos. Então eu vou ter que descer 2 tons para falar do planejador. Porque ele é uma pessoa agradável, calmo, tranquilo, sereno. É aquela pessoa que traz paz para um ambiente. O que ele gosta mesmo é de harmonia, detesta conflito. Ele é da turma do deixa disso, é da turma da conciliação. O planejador, ele é mestre em trabalhar em equipe, em dar suporte a outros. Por quê? Qual é a maior virtude que um planejador tem? Se importar genuinamente com outras pessoas. Ele se importa com a sua história. Normalmente o planejador não gosta de estar na liderança, não gosta de estar na frente, como o executor é. No entanto, quando ele está num papel de liderança, ele é amado pela sua equipe. Por quê? Porque ele se importa com a sua história. Ele escuta, ele presta atenção. Você conta aquela história e ele pergunta assim para você, ou ele diz assim para você, me fale mais sobre isso. E depois que você termina, ele diz, e o que mais? Então ele realmente o quê? Gasta tempo, investe tempo nas pessoas. Então, por si só, isso vai fazer com que o seguinte, ele seja muito hábil no relacionamento interpessoal. E detalhe, diferente do comunicador, o planejador, ele é alguém que escuta. Então, dentro de um processo de coach, que o coach precisa escutar, precisa aprender da outra pessoa, o planejador, então, sairia na frente. O planejador é aquela pessoa que não gosta muito de coisas que têm o quê? Velocidade. Para ele, velocidade é coisas de filmes de ação. Isso fica para o executor. Por exemplo, o executor diz, eu preciso desse negócio aqui para ontem. Ele vai sempre perguntar, por que você não me deu ontem? Deveria ter me dado ontem. Por quê? Porque ele precisa de tempo para se debruçar sobre uma tarefa para fazer com que as coisas venham a acontecer. Você quer engajamento de um planejador? Diga para ele assim, ó, preciso da sua ajuda. Esta é uma informação como se fosse o quê? Uma tecla no cérebro do planejador que você aperta e ele vem junto, porque ele ama dar suporte, ele ama o back-office, ele ama ajudar você a fazer com que a coisa venha a acontecer. Então, olha que interessante. No caso do executor, nós já falamos, ele é o quê? Fazer rápido. No caso do comunicador, é fazer diferente, porque ele precisa ser notado. No caso do planejador, é fazer junto, fazer em equipe. Ele tem uma virtude que, inclusive, é altamente ressaltada pelo Jim Collins, autor do livro Empresas Feitas para Durar, para Vencer, que é a consistência. Então, na cabeça, na mente de um planejador, não tem essa coisa de hoje para amanhã, não. As relações dele são sustentáveis, são perenes, são contínuas. Então, ele tem menos amigos. No entanto, o número que ele tem de amigos, leva o quê? Para a vida inteira. Então, as relações de um planejador são relações sustentáveis. Então, ele será realmente muito bom para estar trabalhando em equipe, para trabalhar em atividades que envolvam o quê? Debruçar sobre isso, envolvam dar suporte para outras pessoas. Ao mesmo tempo, nós já falamos, quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Quais são os gaps de um planejador? Provavelmente por esse ritmo menos acelerado de um planejador, você já percebeu. Muitas vezes ele pode correr o risco de as pessoas acharem que ele não está interessado, de que ele é lerdo. Aí recebe alguns apelidos, né, como roda presa, slow motion, né, devagar e sempre. Né? Mas a cabeça dele é, vamos devagar porque temos pressa. Então, não tem esse negócio de velocidade com um planejador. Então, ele pode passar uma impressão errada. Outra coisa, ele é um tanto avesso à mudança e a riscos, não gosta. Então, o executor vem, porque vamos mudar isso. Para que mudar? Mudar para quê? Então, esse negócio de mudanças abruptas não é muito de um planejador. É o S de estabilidade. Então, ele gosta de coisas estáveis, que tem o quê? O ritmo estável, não muitas mudanças. Pode ter um gap complicado, porque nós estamos num mundo de mudanças. Nós estamos num mundo de mudanças, que a única constante é a mudança. E se nós perdermos a nossa flexibilidade, poderemos aí ter alguns problemas, né, com respeito a isso. Então, há de se pensar em como fazer isso. Outra coisa, como o planejador ele é muito forte em pessoas, pode ser que ele tenha um gap com resultados. Talvez fique, então, altamente estressado com as demandas de uma organização. Então, algo para pensar de como é que você pode estar atuando. Não é ser a pessoa certa no lugar certo,
Nós já falamos do executor como empreendedores, do comunicador de área comercial, de algo que envolve sociabilidade. Um planejador seria bom, muito bom, inclusive, em coisas que são técnicas. Por exemplo, um professor planejador. Então, ele vai ter muito mais paciência, né, com os seus alunos. Coisas técnicas que demandam tempo, né, para você se debruçar sobre algo. Então, é algo que, com certeza, que o planejador vai se dar muito bem. Então, nós temos aí tanto as virtudes como os gaps de um planejador. Podemos, então, agora falar do quarto e último perfil comportamental. Nós chamamos de analista. Na metodologia diz que ele está na letra C, conformidade. O analista é o perfil mais organizado e estruturado que tem. O analista é um sujeito sistemático, perfeccionista, é alguém, o seguinte, altamente metódico, disciplinado, com foco e concentração. Este é um perfil maravilhoso para se colocar o quê? Na área de finanças, no financeiro, em logística, tudo aquilo que demanda o quê? Organização. Por quê? Porque um analista, ele não tem olhos, eles têm verdadeiros binóculos, nada passa pelos olhos de um analista. Ele tem um poder de enxergar coisas, né, maravilhoso. O analista, ou conformidade, é o perfil dos gênios. Então, ele precisa de profundidade, de estudo. Então, são os mais estudiosos que tem. Então, é aquela pessoa mais calada, mais introvertida, mais reservada. É aquele que não vai ter muitos amigos, mas é o perfil mais fiel que existe. Então, ele é altamente conservador. O valor que sobrepõe para um analista é o valor da segurança. Se ele não se sentir seguro no ambiente, não vai rolar. Ele é, inclusive, a antítese de um comunicador. Ele prefere trabalhar sozinho. O comunicador gosta de muita gente ao lado. Se você colocar um comunicador sozinho para trabalhar, quando você procurar, cadê o comunicador? Ele está na sala ao lado ou está no telefone falando com alguém. O analista é o contrário. Muita gente ou muito barulho perturba a exímia concentração de um analista. Então ele precisa o quê? De privacidade para estar desempenhando um bom trabalho. E gosta de ser elogiado por trabalhos perfeitos, pelo esmero que ele tem dentro da sua atividade profissional. E, como esta capacidade que ele tem, então é alguém que poderá auditar muito bem algo, poderá organizar um setor, uma empresa, poderá fazer coisas bem feitas. Aliás, ele beira a perfeição. Como nós já falamos, o analista, ele também tem os seus gaps, também tem as suas lacunas, as suas sombras. E quais são os gaps, então, de um analista? Primeiro, pode desenvolver uma criticidade muito grande. Isso significa o quê? Que por criticar não só a si mesmo, mas o outro e trabalho de outros, então pode se tornar alguém desagradável, se não tomar cuidado com isso. Segundo, perfeccionismo. Essa coisa de querer que as coisas fiquem perfeitas, senão não entrega, pode atrapalhar os seus prazos. Então, olha uma frase de impacto para você que se identificou como analista. Feito é melhor do que perfeito. Eu vou repetir para você. Feito é melhor do que perfeito. Porque muitas vezes você tentando aparar tantas arestas, pode ser que alguém vá na sua frente, você perdeu os prazos, você perdeu as suas oportunidades. Também tem que tomar um cuidado de não ficar vendo o lado negro da força, né? O dark side, ficar olhando demais para as coisas a ponto de criticar e vendo defeitos. Isso pode desenvolver uma atitude pessimista, alguns inclusive podem entrar numas de desânimo e depressão, por conta dessa exigência. Ele está na letra C do diz que é conformidade, ou seja, a cabeça de um analista age em conformidade com as regras e com os valores. Com as regras e com os valores. Alguma coisa que fugiu às regras e aos valores antagoniza fortemente um analista. Então, talvez tenha que tomar bastante cuidado com respeito a isso. E mesmo o analista deverá se perguntar, até que ponto eu posso ser flexível nesse detalhe? Preciso ir realmente a ferro e a fogo? Então, esta é uma pergunta para se fazer, para entender como é que podemos desenvolver de repente. Talvez o analista possa desenvolver o quê? Mais flexibilidade.
e poder ter, então, mais performance, mais resultado. Então, acabamos de mencionar para vocês o que? 4 perfis. A pergunta que eu faço para você é: qual deles você se identificou mais? Você entende que você tem a mistura de 2 deles? Um mais forte, depois vem um outro em seguida? Pois bem, nós temos uma ferramenta chamada Coaching Profiler, que é um software, um assessment, onde este vai para o seu e-mail. Você pode responder algumas questões e aí surge um relatório de 3 páginas dizendo quem é você pessoalmente, profissionalmente, seus pontos fortes, pontos de melhoria, os gaps que precisam ser preenchidos, qual o seu perfil comportamental, seu perfil de liderança, seu perfil profissional. Então, seu poder de autoconhecimento, de autoconsciência, de autopercepção vai aumentar significativamente. Por que nós temos que aprender de perfil? Justamente para desenvolver consciência, uma percepção ampliada de qual é o nosso lugar. Onde é que nós podemos usar plenamente o nosso potencial para gerar mais performance? Para que você possa ter o que? Mais desempenho e possa ter mais resultados significativos. Se você entende a si mesmo, usando os perfis comportamentais, e entende as outras pessoas, o que vai acontecer naturalmente? Você vai se tornar um líder melhor, um líder coach, um líder sustentável e de alta performance, né? Explorando ou usando aquilo que é de melhor, ou aproveitando aquilo que tem de melhor nas pessoas para que elas mesmas possam ter resultados significativos. Sendo assim, tenho uma excelente notícia para você. Eu quero te dar de presente um e-book falando dos 4 perfis comportamentais, com mais informações relevantes de como você pode, inclusive, usar isso que dentro da sua organização, dentro da sua empresa, que está à sua disposição. É só você ir abaixo e clicar e fazer o seu download. Você vai ter mais instrumentos e essas informações elas serão inclusive bem trabalhadas dentro da nossa formação em coaching. Então, por favor, pode baixar aí e tirar o máximo proveito dela. Nessa oportunidade, eu peço para você, por gentileza, se você gostou do vídeo, e eu quero crer que sim, que você coloque o seu comentário, né? Veja o que é que mais você achou de importante, o que mais lhe agradou, né? O que mais você leva para, o que você leva para casa, o que você tirou de proveito. Deixe o seu comentário e, por favor, compartilhe com alguém que você conheça, né? Que você acha que precisa dessas informações e que poderia ser uma pessoa melhor entendendo como funcionam os perfis comportamentais. No próximo vídeo, nós teremos então o grande finale. Nós iremos responder para você uma pergunta célebre. Que pergunta? A pergunta é: como fazer 10 anos da sua vida profissional em apenas um? É isso mesmo. Como fazer 10 anos da sua vida profissional em apenas um? Isso é mágica? Isso é milagre? É charlatanismo? Não. Você vai perceber no próximo vídeo que isto é altamente pragmático. Isso já aconteceu comigo e tem acontecido com muitos coaches que eu tenho desenvolvido o processo. Isso pode acontecer com você também. Você poderá então ser um privilegiado. Considere-se sortudo, porque no próximo vídeo você vai ter uma resposta maravilhosa a essa pergunta: como fazer 10 anos da sua vida profissional em apenas um? Desejo sucesso absoluto para você, espero você no próximo vídeo. Forte abraço!